Vamos lá. Distância da interlocução com a ideia principal. É, meu patrão. A distância da interlocução com a ideia principal, ela se dá em 5 situações. Ó. O tema principal contra versus, né? O tema abordado. O tema principal. Qual é o tema principal? Vamos lá. O tema principal é a construção de um navio que possa navegar, né, trafegar pelos 7 mares sem necessidade de reabastecimento. Esse é o tema principal, tá? Para eu chegar nesse tema, eu tenho que abordar diversos temas. Alimentação. Vai ser necessário plantar alimentação no navio? Plantar verduras, criar animais? Para que a gente tenha, sem precisar abastecer de nada. Combustível. A criação do combustível, de que forma vai ser feito o abastecimento interno desse combustível para que esse navio continue? Será que vai ser a velas? Entendeu? Com vento? Então, eu tenho vários temas abordados para que eu possa centralizar o principal. Então, a distância entre a interlocução com a ideia principal, ela não pode ser muito grande. Tipo, vou voltar para o meu navio, que vai navegar os 7 mares sem precisar de abastecimento. Até porque a gente vai precisar de um cantor, né? E eu acho assim que o Roberto Carlos, pela experiência magnífica que ele tem, aí o cara sai completamente do assunto, entendeu? Ele não consegue pleitear mais a ideia dele. Ele gera uma discussão, a imparcialidade social, que tem gente que quer escutar o Roberto Carlos e tem gente que não quer. Acabou com a oratória dele. Então, a interlocução com a ideia principal e a ideia abordada, ela tem que andar sempre juntinho ali, sempre fazendo lógica uma com a outra. Segundo, resultado do tema primário e do tema principal. Qual é o meu tema primário? Navegar pelos 7 mares. Sim. Qual é o meu tema principal? Um navio que possa fazer isso sem ser abastecido de nada. Pera, eu vou falar sobre um navio que possa navegar os 7 mares. E o meu tema primário vai ser o campeonato, o Mundial do Palmeiras. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Então, você vai começar a falar de um tema, só que você não tem como intrinsecamente abordá-lo diretamente, desde o início até o fim. Então você vai começar com um tema primário. Esse tema primário, ele tem que estar ligadíssimo ao principal. Primário, secundário, terciário, independente, quaternário. Cara, ele tem que estar ligado intrinsecamente ao tema principal, tá? Porque se você sair, você pode gerar subcaminhos, né? Nem subtemas, subcaminhos que levam a temas que não são os principais, que não é o principal, perdão, e que nem vai chegar lá nunca, tá? Caminhos a serem percorridos no tema. Vamos lá. Caminhos a serem percorridos nos temas. Você vai pegar uma sequência qualquer, tá? Nessa sequência, você vai adentrar esses caminhos aqui. Você vai fazer o seguinte: você vai escolher ramificações para você poder chegar ao tema principal, que é para ser o tema abordado principal. Então, vamos voltar agora lá para aquele nosso barquinho, né? Que a gente quer um barco que caminha pelos 7 mares e tal, e que não precisa abastecer combustível, que não precisa colocar comida, tudo já esteja lá dentro. Só que agora vamos levar em consideração alguns fatores que são os seguintes: quem vai estar nesse lugar? Quem vai estar nesse navio, né? Quantas pessoas vão estar nesse barco, né? 2. Das pessoas que vão estar nesse barco, quantos são tripulantes e quantos são passageiros? Então, são caminhos que eu vou percorrer para eu poder chegar num denominador comum. Lembre-se que lá, ó, tem o tema principal versus aqui, ó. Tem aqui, ó. Tema principal versus tema abordado. Tema abordado, número de pessoas. Tema abordado,
Qualificação dessas pessoas. Tema abordado: quantos adultos, quantas crianças e quantos idosos. Tema abordado: qual é a finalidade dessa viagem? O tema principal é navio que trafegue pelos 7 mares sem precisar de reabastecimento de nada. Tema abordado: quanto tempo vai durar essa viagem? Tema abordado: vai sair de onde para onde? Tema abordado. Então, os caminhos percorridos, eles estão dentro dos temas abordados. E eu tenho que percorrer esse caminho seletivamente. Lembra que eu falei? Passo a passo. Pá. Primeira coisa, para que vai servir essa viagem? Para tal coisa. Vai ser vendida a passagem ou vai ser um teste experimental? Vai ser teste experimental. Qual o número da tripulação? Qual o tamanho do navio? Então, o caminho percorrido, ele tem que ser linear. Eu não posso começar de um lado para o outro e não. Eu tenho que fazer uma coisa assim, pingada. Eu tenho que fazer uma lista. Eu vou pegar, colocar aqui, ó. Pegar um papel, pegar uma canetinha, ó. Aí eu vou começar. Viagem do navio Titanic II. Prioridades. E eu vou fazer aqui uma nomenclatura. É prática, tá? Eu vou reeditar a minha lista de prioridades e não prioridades para que eu possa ter na minha oratória uma lógica no pensamento. Para que quando eu chegar num determinado ponto, quem joga ludo sabe do que eu estou falando, eu esteja dentro de uma lógica sistemática. Para que quando eu chegar num determinado ponto, eu saiba o que foi feito e o que não foi feito. O que foi dito e o que não foi dito. O que foi abordado e o que não foi abordado. Então, os caminhos a serem percorridos no diálogo, na interlocução, eles são caminhos que eles têm que fazer sentido e têm que ser cronologicamente lógicos. Tá bom? Procrastinação versus protelação. Cara, eu acho lindo quem usa a palavra bonita assim, sabe? Ele está procrastinando a ideia. Pera aí. Ele está procrastinando ou ele está protelando a ideia? Porque a primeira coisa que a gente tem que saber é se há uma procrastinação no meu diálogo ou se há uma protelação. E tem gente que não sabe nem o significado disso. Tá? Procrastinar é eu criar prioridade antes de uma prioridade, como se a prioridade principal não fosse a real prioridade. Exemplo, eu tenho um livro que eu escrevi e que algum tempo depois o Murilo Couto, ele falou, só que ele falou na sacanagem, e eu já tinha escrito esse livro. Só que ele agregou a escrita do livro a um outro autor, tá? Chamado 7 Passos para o Primeiro Passo. Procrastinação melhor não há. O primeiro passo, não precisa de 7 passos primeiro. Então, o primeiro passo antes do primeiro passo, o segundo passo antes do primeiro passo, o terceiro passo antes do... Então, assim sucessivamente. Isso é procrastinação. É você criar uma prioridade que não existe até você criar ela antes da própria prioridade em si. Vou colocar assim. O meu navio, ele vai dar a volta nos 7 mares. Ele vai sair da Baía de Guanabara, Brasil. E ele vai rumo ali ao Cabo da Boa Esperança, na África do Sul. Ok. Rapaz, mas é mais fácil fazer essa viagem de avião, porque olha só, deixa eu te explicar, isso é procrastinação. Eu acabei de criar uma prioridade que está acima da minha prioridade principal. Vou explicar. O Cabo da Boa Esperança é logo aqui próximo. Então, não é melhor o pessoal viajar de avião para lá e o navio ir sozinho até lá, só com a tripulação?
eu acabei de matar minha prioridade, que é o teste social com esse navio, do início ao fim da viagem. E eu criei uma procrastinação quanto ao embarque desses passageiros, certo? Protelação é eu retardar uma conversa, é eu retardar um acontecimento, é eu retardar um fato, um ato, um diálogo. Ó, vai sair da Baía de Guanabara, mas deixa eu fazer um comentário com vocês primeiro. Vocês sabem que o Rio de Janeiro, terra do samba, não é verdade? Rio de Janeiro, terra da Garota de Ipanema. Até porque Tom Jobim, quando escreveu ali Garota de Ipanema, pô, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Então, não sei quem gosta de música. Quem você gosta de Tom Jobim? Eu vou já falar do navio, só um minutinho. Isso é protelação. Então, não se pode procrastinar e nem se pode protelar durante uma oratória. Você tem que andar conforme o tema sugere. Por que eu coloco a distância da interlocução com a ideia principal? A interlocução é a ideia que você está colocando para chegar, os caminhos a serem percorridos, né? Para chegar na sua ideia principal, ou para resolver ela. Aí eu vou pegar aqui. Cadê o nosso... Aqui, ó. A questão de raciocínio. Lembra que eu falei agora? Questão de raciocínio. Tu tem uma parte da ideia, eu tenho outra parte da ideia. Agora vamos juntar as duas ideias para a gente formar um propósito único. Os caminhos fazem isso. Se eu começo a procrastinar, se eu crio outras prioridades que não são a minha prioridade principal na minha oratória, automaticamente eu matei o meu diálogo. Matei a minha oratória, matei a minha oração, matei a minha apresentação, matei qualquer coisa que eu tô fazendo ali na frente daquele pessoal. Eu tô ali, só dar outro exemplo aqui. Eu, 2004, 2005, mais ou menos assim, essa época, eu entrei numa empresa chamada Forever Living Products. Pô, cara, eu vendia lá o suco de aloe vera, o jojoba não sei das quantas, entendeu? Aloe jojoba, jojoba shampoo, uma coisa assim. Cara, era tudo feito de jojoba, tá? Tem outro nome que se dá, não lembro qual outro nome que se dá pra jojoba. E eu trabalhava naquilo dali e de repente eu vou falar, né? Vou falar sobre produtos naturais, uma palestra sobre produtos naturais. E aí eu falo, ó, produtos naturais, eles têm uma utilidade muito grande. A indústria farmacêutica, utiliza muito os produtos naturais para que possam ser feitos de maneira medicinal, mas é utilizado também muitos corantes, é utilizado também muitos aditivos que eu posso chamar de conservantes, que um produto natural não permaneceria tanto tempo numa farmácia, né, numa drogaria, se não tivesse determinados conservantes. Você pega ali um remédio que você compra, pô, ele é feito de, sei lá, camomila, para ficar tranquilinho, mas tem conservante. Porque a camomila em si, ela se desgasta com muito pouco tempo, a planta, né? Então, o tema é esse. Aí eu vou falar. A babosa, jojoba babosa. Até porque, há um tempo atrás, eu trabalhei na Forever Living Products. Eu era assistente de supervisor. A Forever, que é uma empresa assim, assado, cozido e frito, ela começou assim. Ela trabalha muito com babosa, com jojoba, aloe vera, né? Então, aí eu começo, cara, a explicar sobre o processo, marketing multinível. O meu tema principal, tá? É produtos naturais. Aí eu vou explicar sobre o marketing multinível, que você ganha não sei quanto, que nas compras a partir de não sei de quanto, você ganhava quanto. Procrastinei. E ao mesmo tempo, protelei.
Então a procrastinação e a protelação, elas muitas vezes andam lado a lado, de mãozinha dada em uma oratória. Isso tem que ser evitado ao máximo. Evitado por tudo na vida. Porque senão você vai declinar o que você chama de palestra, vai virar palhaçada, vai virar babaquice, vai virar uma coisa enfadonha. Você vai ficar conhecido como um cara babaca que falou e não disse nada. Certo? E distância da interlocução com a ideia principal, recolher os cacos para fazer o pote. O que seria recolher os cacos para fazer o pote? Eu vou pegar aqui, mais uma vez, eu tenho aqui na disposição do ouvinte a troca de conteúdo, tá? Muitas vezes você está fazendo uma palestra, e essa palestra, eu vou dar um exemplo de uma palestra que eu fiz aqui tem uns 10, 15 anos atrás. Não, uns 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos, uns 12 anos atrás essa palestra teve. Então você vai pegar informações, recolher cacos, fazendo de que forma? A palestra foi o seguinte, uma turma de marketing me contratou para que eu fosse lá dar uma palestra sobre marketing. A questão era a defesa de um TCC. Pense numa responsabilidade. E o tema deles era o marketing empregado no mundo moderno. Tem 12 anos, isso foi em 2012. E aí, quando eu cheguei lá, nessa determinada universidade, o professor falou bem assim, eu só tá com o seu material? Eu falei, meu material está aqui. Qual era a minha ideia? Para eu defender o TCC, eu precisava provar, por A mais B, que o tema que eles abordaram, que era o emprego do marketing no mundo moderno, ele era um tema efetivo. E não adiantava eu dar pequenas amostras. Eu precisava mostrar para o professor que a turma... Eu nem cheguei a ler esse TCC, para vocês terem uma ideia. Mas só pelo tema, eu precisava mostrar que a turma que fez esse TCC, eles podiam provar que o marketing no mundo moderno falava mais alto do que qualquer coisa. O que eu fiz? Comecei a explanar. E comecei a recolher cacos de informações. Aí eu comecei. Por exemplo, falei na hora lá. Se eu disser bem assim, 1001 utilidades, eu estou falando de que produto? Aí todo mundo, Bombril. Aí eu, perfeito. E a energia aqui dá gosto? Nescau. Perfeito. Puro leite é? Aí ninguém falou nada. Eu falei, puro leite é? Aí o professor deu um sorriso e respondeu, mococa. Isso é um comercial de 1985, que falava, a vaquinha mococa está mugindo, a vaquinha mococa está dizendo, puro leite é mococa. Aí eu falei pro professor nessa hora, o senhor vê como o marketing é importante? Eram músicas infantis para muita gente. Na época, passava, 1985, 86. E isso eu falando pro professor. Mas o marketing foi tão bem empregado que o senhor nunca esqueceu a frase. Porém, a empresa, o leite mococa, não está mais no mercado tão amplamente quanto era antes. E por isso essa geração que está implantada ao marketing moderno só conhece aquele tipo de marketing que permanece fixo às ideias originais. Bombril, 1001 utilidades. Sendo que a palha de aço Bombril não tem 1001 utilidades, mas serve para fazer antena de TV. Pelo menos 1000 chega a ter. E aí, vendo aquela situação ali, o professor falou, poxa, realmente, eu li o TCC, ele falando para mim depois da defesa, porra, a turma ficou super feliz, o cara ficou aprovado e tal, com louvor, o professor ficou super animado com a apresentação. E ele falou, eu li o TCC, e tá muito bem empregado. Eu só não imaginava era que eles iam trazer um especialista de marketing para apresentar o TCC deles. E tu conseguiu me convencer que eles estão no caminho certo. Aí deu um sorriso, assim, eu não sou especialista em marketing, sabe? A minha formação é radialismo e eu trabalho com informática.
não é marketing, né? É. Mas eu empreguei a ele ali, não um amplo conhecimento de marketing profundo, apesar de que eu já li os livros de Philip Kotler, sou apaixonado por aquele cara, mas o que eu empreguei foi a forma correta do uso da oratória. Eu fiz com que a turma defendesse o TCC por mim. Eu juntei os cacos para fazer um pote. E muitas vezes a oratória é necessário que você, para alcançar o objetivo, volto a dizer, distância da interlocução com a ideia principal. Qual era a interlocução? Era eu fazer com que as pessoas fizessem a minha ideia principal ter valor. A ideia principal. Como é utilizado o marketing atualmente? A primeira frase que eu falei: marketing é a ciência que transforma as coisas úteis em coisas necessárias. E durante o decorrer da palestra, eu falei de vários exemplos e tal, só que eu sempre juntava algum caquinho ali da turma. E eu dizia, ó, vocês têm celular? Tem. Peguei na época, eu tinha um Samsung, eu acho que era um S2. Um S2, eu acho. Aí eu fiz assim, perdão, eu tenho um celular aqui, ó. Ele liga e ele faz chamada. E ele manda mensagem. Tem o WhatsApp. O celular de vocês tem? Aí tem. É Samsung? Não. Quem aqui tem iPhone? Aí os 3, 4 levantaram o braço lá. Por que que vocês têm iPhone? Eu tava juntando caco da minha plateia para dizer pro professor: tá vendo como o marketing influencia? Tá vendo como é importante o uso correto do marketing? Como ele é uma ciência que transforma as coisas úteis em coisas necessárias? É útil ter um celular, mas não é necessário ter um iPhone. Mas o cara tinha por conta do marketing. Então, recolher cacos muitas vezes é necessário na sua oratória para que você tenha uma distância encurtada da interlocução com seu tema principal, ok?